9, versículo 11. Todos encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Amém. Somente até aí. Você pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Não me ajude aí com esse retorno. Baixa um pouquinho. Amados irmãos, glória a Deus. Ficou bom, eu acho. Amados irmãos, eu peço a sua total atenção acerca dessa palavra e desse pequeno trecho que nós lemos da carta de Paulo à igreja de Roma, porque ela tem um significado tão profundo no momento em que Deus a revelou para mim. Aleluia. E eu inicio essa mensagem fazendo uma pergunta a você: qual a forma que Jacó recebeu a sua bênção? Qual foi a forma que Jacó recebeu a sua bênção? Vamos voltar um pouquinho antes na história e contar um breve momento através de Isaac e de Rebeca. A história me conta em Gênesis 25, em Gênesis capítulo 25, versículo 21, que ali Rebeca ela era estéril. Isaac intercede por ela. Que Isaac e Rebeca, eles se amavam, isso nós não temos dúvida nenhuma. O quanto eles se amavam. E o quanto Isaac orou para que Rebeca viesse engravidar. E no momento que Rebeca engravidou, Deus permitiu que ela gerasse, vieram 2 filhos, Esaú e Jacó. É interessante nós observarmos que quando ela engravidou, e a história ela me narra um período extra daquele momento em que Rebeca engravidou de Esaú e de Jacó. Eles dois, a palavra do Senhor vai dizer que as crianças, elas lutavam dentro do ventre de Rebeca. É exatamente isso que diz a palavra do Senhor. Eles lutavam dentro do ventre de Rebeca. E a palavra do Senhor vai dizer que Rebeca foi consultar o Senhor. Quando nós lemos em Gênesis 25, 23, no momento em que ela foi consultar o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Pode ser que naquele momento, exatamente naquele momento, Rebeca ela não tivesse entendido exatamente o que estava acontecendo ali. O menor servirá o maior. Glória a Deus. Mas o fato, Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Mas o fato é que, no momento em que Rebeca teve essa dúvida, foi tirar essa dúvida, a Bíblia Sagrada, ela não me conta, mas os deuterocanônicos me falam que quando Rebeca passava na frente de um altar pagão, a barriga dela mexia. E quando ela passava em frente
ao tabernáculo do Senhor, ali na presença de Deus, ali na sinagoga, que já existia sinagoga, já existia sinagoga no período ali dos patriarcas. A barriga dela mexia novamente. E a palavra do Senhor não vai falar exatamente o porquê acontecia isso, mas a história relata que quando ela passava na frente de um altar pagão, a criança que mexia era Esaú. E quando ela passava em frente o local em que ensinavam a palavra de Deus, porque Rebeca foi consultar o Senhor em um local apropriado, com um servo do Senhor que recebia, um profeta que recebia do Senhor, e ali foi revelado, quando ela passava em frente, a criança que mexia era Jacó. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que as crianças brigavam dentro do ventre de Rebeca. Aí é que nós vamos entender que no momento em que Esaú nasce, Jacó nasce logo em seguida, agarrado no calcanhar de Esaú. Porque é exatamente isso que quer dizer a palavra Esaú, no seu sentido literal. É aquele que vem agarrado no calcanhar. Só que nós vamos ver um outro sentido mais um pouquinho adiante. Quando os dois nasceram, começou a se evidenciar as imperfeições de seus pais. Quando os dois nasceram, começaram a evidenciar situações que vieram comprometer tanto Isaac quanto Rebeca. E a Bíblia vai me mostrar que eles não eram pais exemplares. E eu vou provar para você. Porque Isaac, ele tinha o seu filho preferido. Isaac, ele tinha o seu filho preferido, que era exatamente Esaú. Isaac, ele preferiu Esaú, até mesmo porque ele queria seguir as tradições. O primogênito é aquele que nascer primeiro, pela lógica, não é verdade? Esse há de herdar a herança, as bênçãos, esse que há de conduzir o povo. Só que Isaac, ele desprezou aquilo que foi revelado para sua mulher, Rebeca. Ele literalmente desprezou. E ele esqueceu exatamente aquilo que nós lemos em Romanos, capítulo de número 9, versículo 11 ao 13. Eu amei Jacó e desprezei Esaú. Guarde no seu coração essa passagem aí, de Romanos 9. E guarde também o exato momento em que foi ministrado agora, que quando eles passavam em frente a um altar pagão e em frente ao local em que o profeta revelava a palavra do Senhor, que as crianças mexiam. Guarde isso. E o que chamava a atenção de Isaac para o seu filho Esaú, não era simplesmente porque ele tinha nascido primeiro. Ele era o preferido de Isaac, porque ele era um homem de caça. Esaú era um homem de caça, era um homem forte. E a palavra Esaú quer dizer aquele que nasceu preparado. Exatamente isso que quer dizer Esaú, é aquele que nasceu preparado. Mas preparado não para guerra, não para batalha, preparado não para servir, preparado porque ele nasceu preenchido de pelos, cabelo. Ele nasceu com a cabeça cheia de cabelo, o corpo dele, ele era cabeludo. Por isso, o nome Esaú significa o homem preparado. Ele era preparado. E ele vem destacar justamente aquilo que era a preferência de seu pai. Não porque ele era o primeiro, mas porque ele agradava ao seu pai naquilo que ele fazia. Ou seja, Isaac tinha preferências. Escolheu por preferências e escolheu não olhar para aquilo que era da vontade de Deus. Não olhar para aquilo que era da vontade do Senhor. Então nós podemos observar que nós vimos numa história extra bíblica que Rebeca foi até um local apropriado falar com o profeta para ele revelar o porquê as crianças mexiam tanto. E que dali nasceriam 2 povos.
e que o menor dominaria o maior. O menor dominaria o maior. Só que, quando nós observamos na história, né, nós vemos que o que aconteceu no momento em que o Isaac, ele estava próximo da morte, já sabendo que ele iria em breve morrer, o Senhor ia colhê-lo. Ele falou para o seu filho Esaú: vai, pega uma caça, prepara um cozido para mim e traz para eu comer, e depois que eu comer, eu vou te abençoar. Rebeca escutou. Quando ela escutou, ela diz para Jacó: Jacó, pega dois cabritos, o melhor que tiver, mata. Um, prepara o cozido, e o outro, você pega a pele, cobre o teu corpo e vai até o teu pai. Naquele momento, Jacó, ele teve a oportunidade de não obedecer a sua mãe, porque ele estava ali fazendo algo errado perante os olhos de Deus. Ele estava mentindo, enganando. Mas ele foi e fez. E se nós formos observar, a culpa não foi somente de Jacó, foi da sua mãe, por enganar o seu pai, foi da sua mãe, mas de toda a sua família. E nesse momento eu trago para você alguns pontos que talvez sejam fundamentais para essa mensagem, para que você entenda um pouco mais do que foi aquele momento de engano, desde aquilo que foi Isaac tapar os seus olhos para a vontade de Deus, até o momento em que Jacó fugiu para a terra de Padã Arã. Primeiro ponto, a falta de discernimento espiritual de Isaac. Se nós formos observar, Isaac não aceitou o propósito de Deus em abençoar Jacó. Ele não aceitou, pois o seu preferido era Esaú. Ele não quis, porque ele preferia Esaú. A mãe de ambos, ela não tinha preferência por Jacó, por qualquer habilidade que ele tivesse, porque a Bíblia Sagrada vai me falar, a palavra do Senhor vai me dizer, que enquanto Esaú, ele estava no campo, ele era um homem de caça, né? ele era um homem preparado ali para aquele momento, Jacó, ele ficava nas tendas. Ele não era um homem como Esaú, ele era completamente diferente. Então, naquele momento, Rebeca, ela não tinha um motivo específico para Jacó ser o seu predileto, o escolhido dela, mas ela estava preocupada em ele ser aquele que Deus havia escolhido. Quem saiu primeiro foi Esaú, mas quem Deus escolheu foi Jacó. Só que o que vai fazer a diferença nessa história não é simplesmente o que Deus escolheu, mas o que foi feito para que tudo que nessa história de Gênesis viesse a acontecer e prejudicasse muitos ali naquela situação. Então Isaac, ele, pela falta de discernimento espiritual, não aceitou o propósito de Deus. Olha só, vamos trazer isso para a nossa vida. Isaac, ele não aceitou o propósito espiritual, ele não teve discernimento e não aceitou o propósito de Deus em abençoar Jacó, porque o seu predileto era Esaú. Faltou, naquele momento, a atitude de Isaac em chegar com seus dois filhos e falar: Deus preferiu Jacó e não Esaú para ser o líder no lugar do seu pai. Faltou essa atitude. E nós vamos para o segundo ponto, que vem Rebeca. Nós falamos de Isaac, agora vamos falar de Rebeca. Faltou em Rebeca sabedoria. Sabedoria justamente porque ela deveria ter tido fé para confiar que se o Senhor falou, ele ia cumprir de alguma forma.
Ela não deveria ter colocado a mão onde Deus estava ali trabalhando, mas Deus permitiu. Então faltou para Rebeca o que? Fé. Em confiar no trabalho de Deus, no trabalhar de Deus. E trouxe simplesmente com a atitude dela, de induzir Jacó e enganar o seu marido, ela trouxe desarmonia para sua casa e transformou os irmãos em inimigos mortais. Por causa dessa atitude, a vontade de Deus é Jacó, mas ela tinha que confiar no Senhor para que o Senhor viesse agir na vida destes. Terceiro ponto, nós vamos ver Jacó agora. O terceiro ponto, ou característica das pessoas envolvidas nessa situação toda, é a falta de honestidade de Jacó. Jacó, ele teve a oportunidade de ser honesto perante o Senhor e dizer: minha mãe, isso é errado. Minha mãe, isso é errado. E eu não posso lhe obedecer porque isso vai desagradar o Senhor. Eu não vou obedecer a minha mãe porque isso vai contra os princípios morais de Deus. A falta de honestidade. Então naquele momento, ele recebeu a bênção, porém ele mostrou ser indigno de receber a bênção. Quem recebe a bênção tem que viver conforme a bênção. E Jacó, ele se mostrou totalmente indigno dessa bênção. Ele recebeu, mas ele não se mostrou digno dessa bênção. Ele estava preocupado se o plano iria dar certo. E estava pouco se importando se era certo esse plano. Você entendeu a diferença? Ele não se preocupou se era correto esse plano. Ele só queria saber se, será que vai dar certo? Ele estava preocupado se ele seria envergonhado, se ele seria punido pelo seu pai, se o seu pai descobre, ele vestiu uma pele de um animal para chegar ali perante o seu pai. E a palavra do Senhor vai dizer que é o corpo do meu filho Esaú, mas a voz é do meu filho Isaque. Ele estava cego. Só que atente para um detalhe muito importante, em que os planos do Senhor de maneira nenhuma podem ser frustrados. De maneira nenhuma, os planos de Deus, ele pode ser frustrados na sua vida e na minha vida. Mentiu enquanto ele desonrava o seu próprio pai e usava o nome de Deus. Sabe por quê? Porque naquele momento que ele se admirou, Isaque se admirou e disse: meu filho, você caçou e fez esse cozido muito rápido. Ele disse: foi Deus que me ajudou. Olhe que decadência espiritual em uma família que recebeu a promessa. Olhe a decadência espiritual em uma família, preste bem atenção, é uma família que tinha por tripé Abraão, o pai da fé, Isaque, a segunda perna, e ali deveria nascer a terceira perna desse tripé da fé, que vieram os patriarcas. Observe a decadência espiritual por causa de ganância e por pular o tempo de Deus, por não saber esperar o tempo do Senhor. E ali houve todo aquele engano, toda aquela situação, porque logo em seguida que Jacó saiu da presença de seu pai, que enganou naquele momento, logo em seguida veio o seu filho Esaú: pai, está aqui o cozido. A palavra do Senhor vai dizer que naquele momento Isaque, ele ficou admirado com aquela situação. Peraí, eu fui enganado, meu filho, eu não posso te entregar a bênção, porque eu já entreguei a bênção para o teu irmão. Eu não posso entregar mais a bênção, porque a bênção que era para ti, eu entreguei para o teu irmão. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que naquele exato momento, preste atenção, aleluia, Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 16, vai dizer assim: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú,
E nós vamos entender por quê. O qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú, na presença de seu pai Isaque, ele chorou, planteou: me abençoe, eu não tenho mais bênção para te entregar. Porque a bênção já foi entregue para o teu filho, para o teu irmão Jacó. Não tenho mais bênção. E nós vemos, por último, a última característica, eu posso dizer, destes envolvidos em todo esse momento, foi o próprio Esaú. E eu, observando para a palavra do Senhor, eu posso claramente, se eu não discernir corretamente o que diz a palavra do Senhor, eu posso dizer: Esaú foi vítima, tanto de Isaque, tanto de Rebeca, quanto do próprio Jacó. Esaú, ele foi vítima de um engano. Ele deveria ter sido pai de nações, herdando a herança de Abraão, herdando a herança de Isaque. Ele deveria, porque ele foi enganado pela sua mãe, ele foi enganado pelo seu irmão. Mas preste bem atenção, aleluia, faltou algo fundamental na vida de Esaú. Se na vida de Isaque faltou discernimento espiritual, se na vida de Rebeca faltou, naquele exato momento, faltou a sabedoria, e na vida de Jacó faltou honestidade, era um trabalhar no caráter dos três, que Deus posteriormente iria fazer. Deus iria trabalhar no caráter dos três, principalmente na vida de Jacó. Mas no caso de Esaú, preste bem atenção, faltou exatamente zelo pelas coisas de Deus. Faltou na vida de Esaú zelo à obra do Senhor. Faltou cuidado na vida de Esaú para aquilo que era santo. Em primeiro lugar, Deus havia ordenado para Abraão, havia ordenado para Isaque, e posteriormente esses iriam ensinar para os seus filhos, como foi para Jacó e como foi para Esaú, que não deveriam se misturar com povos pagãos. E o que Esaú fez? Ele casou com mulheres cananeias, ele casou com mulheres hititas, como diz a palavra de Deus. E essas mulheres com que Esaú casou, elas eram mulheres que adoravam vários deuses. E veja só, Isaque não repreendeu seu filho. E a palavra do Senhor vai me dizer, aleluia, não aquela palavra que, como nós lemos mais cedo, não consta na Bíblia, é nas entrelinhas, que Isaque ficou cego por causa do sacrifício que era queimado das mulheres de Esaú, e ele ali concebeu, e aquela fumaça cegou Isaque, chegou ao ponto de cegar Isaque, aleluia. Mas, se nós formos observar, como nós lemos em Hebreus 12, versículo 16 e 17, Esaú, ele foi fraco, profano, e vendeu a sua primogenitura. Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E você sabe o que significa vender a primogenitura? É ele dizer, é ele falar para todo mundo, inclusive para Deus: eu não quero ser um líder da minha comunidade, e eu não quero ser pastor do meu povo. Eu não quero ser líder, eu não quero ser pastor, eu quero fazer o que der na minha cabeça, eu quero fazer o que eu quiser da minha vida. Esaú, ele teve fome, Jacó estava preparando ali um ensopado de lentilha, preparando um ensopado. Jacó, ele sabia da história que o profeta havia revelado, e via que ele era um homem profano, ele era um homem sem zelo pela obra de Deus, sem cuidado para aquilo que era santo do Senhor, ele sabia. E ele disse: me dê essa comida aí, me dê esse ensopado de lentilha para eu matar a minha fome. Eu te dou, mas com juramento,
abre mão do teu direito de primogenitura. Ele disse, o que adianta a primogenitura nesse momento? Olha o que Esaú falou. O que adianta o meu direito de primogenitura nesse momento? Vai matar minha fome. Pouco se importava com as coisas de Deus. Jura que tu vai entregar o teu direito de primogenitura agora. Eu juro, ele jurou. E Jacó entregou o prato de lentilha, a sopa de lentilha para ele. Esaú não queria ser um líder civil, como foi o seu pai, o seu avô Abraão, e como foi o seu pai Isaque. Esaú, ele não queria ser um líder espiritual, porque os patriarcas foram líderes espirituais, ele não queria ser. Ele queria curtir a vida com as mulheres, ele queria casar com as mulheres que ele quisesse, mas não queria ser líder espiritual, ou seja, ele era um desviado dentro da casa de Deus. Ele era um profano dentro da casa do Senhor. Ele era uma pessoa que não valorizou a promessa de Deus. Ele era incrédulo, sem consideração para Deus. Enxergou o erro do seu irmão e não reconheceu o seu próprio erro para se arrepender. Ele não se arrependeu. Ele olhou o erro do seu irmão, apontou o dedo, acusou o seu irmão, mas ele não teve a capacidade de reconhecer que ele era errado e se arrepender perante o Senhor. Ele não teve isso, exatamente. Mas preste bem atenção, em Gênesis capítulo de número 50, versículo de número 20, a palavra do Senhor vai me revelar que Deus converte o mal em bem para que o seu conselho prevaleça. Deus, ele converte uma situação ruim em uma situação boa, para que a obra dele prossiga e o nome dele seja glorificado. Diz assim a palavra do Senhor: o mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para cair em ruína, aleluia, a salvação não só do povo concebido por Deus, mas também daqueles que viriam a se converter na presença do Senhor, aleluia. Aí nós vamos para a história de Jacó indo para Padã, porque ele foge, não é verdade? Ele foge, o seu pai manda ele, olha, vai para Padã Arã, lá tu vai encontrar o teu tio, né, irmão da tua mãe, e lá tu vai encontrar uma mulher e vai casar com ela, porque não é permitido que nós casemos ou nos misturemos com mulheres pagãs. Ele prontamente foi, mas lembre-se que o que exatamente Jacó carregava sobre a vida dele, o engano. Quando Esaú descobriu que ele havia sido enganado, e preste bem atenção, Esaú, ele falou do segundo significado do nome de Jacó. Sabe qual é o significado? Enganador. Enganador é aquele que diz proferir palavras santas, quando na verdade o seu coração é só engano. Jacó era assim, enganador. Falava de Deus, mas o seu coração era mentiroso. Falava de Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe. Mas lembre de algo muito importante: a promessa vinha de Abraão, foi para Isaque, e tinha que se cumprir de uma forma ou de outra, porque era a ordem de Deus, era a promessa do Senhor, aleluia. E nós vemos que Jacó foi para a casa do seu tio, e ali o que acontece? Ele paga na mesma moeda aquilo que ele fez para o seu irmão e para o seu pai. Ele foi enganado por seu tio. Trabalhou 7 anos pela mulher que ele amava, casou com a irmã dela, com a outra, e depois teve que trabalhar mais 7 anos para ter a mulher que ele amava. Só que pasmem, Lia era fértil, a que ele amava não, era estéril, não concebia filhos. Mas ele arduamente pagou o preço. E preste bem atenção, depois de anos
Jacó longe da presença do seu pai, longe da presença da sua mãe, longe da presença do seu irmão, depois dele pagar o preço durante todos esses anos pela sua família, em que ele teve 11 filhos com Lia, e com a sua amada ele não teve nenhum, e ele partiu dali depois de negociar com o seu tio e sogro, não é verdade? Depois dele negociar ali, aleluia, as suas mulheres, os seus bens, a sua riqueza. Não se esqueça que no caminho, Deus, ele confirmou a promessa, em que ele viu o trono de Deus, os anjos subindo e descendo, uma escada até o trono do Senhor, e ali ele fez o nome de Betel. Preste bem atenção, a promessa estava sobre Jacó, só que Deus ainda estava trabalhando na vida de Jacó. Lembre-se que o nome dele era o enganador. Ele tinha que pagar por aquilo que ele havia feito. E depois de anos, nós vamos ver Jacó, agora sabendo que o seu irmão, com sangue nos olhos, querendo matá-lo, caminhando, seguindo com cavalos e mais 400 homens para destruir Jacó e toda a sua família. Ele separa a família dele em duas partes, coloca uma parte para um lado, uma parte para o outro, e ele atravessa o val do Jaboque, e ali ele vai orar ao Senhor. É interessante que no momento de maior aflição, é o momento que nós estamos à beira de uma morte iminente, é que nós lembramos de Deus e dobramos nossos joelhos. Naquele momento Jacó, aleluia, ele atravessa o val do Jaboque, e para quem não sabe, a palavra val, ela significa um pequeno trecho de rio raso, que não cobria, não chegava nem no joelho, era raso, era muito raso, ele passava caminhando tranquilo pelo val, o nome do rio era Jaboque. E ali ele orando ao Senhor, de repente, o indivíduo começa a bater nele, começa a lutar com ele, e ele é espancado, e ele bate também, e ele passou a noite toda naquilo, brigando, ele passa a noite toda brigando, e ele não sabia com quem. Quando estava amanhecendo, a palavra do Senhor vai dizer que era o raiar da aurora, ele percebe que não era humano, ele percebe que não era um homem qualquer. E eu quero que você venha discernir comigo em espírito. A palavra do Senhor não me diz que ele era um anjo. Não era um anjo, era o anjo. E normalmente, quando a Bíblia Sagrada fala de um anjo, pode ser qualquer anjo, pode ser Miguel, Gabriel, qualquer um. Mas quando ele fala de o anjo do Senhor, pode ler na Bíblia Sagrada, ele está se referindo ao próprio Senhor Jesus. Quando ele fala o anjo de Deus, ele está se referindo ao próprio Cristo. Gênesis capítulo 18, versículo de número 1, nós vamos ver ali no meio de Abraão, debaixo da sua tenda, um calor ali, eu imagino que só Jesus dá causa. Quando ele vê, vem 2 anjos, e o Senhor caminhando no meio. O Senhor visitou Abraão. Em Gênesis capítulo de número 16, versículo de número 7, Abraão, ele manda Agar ir embora, ela foge da presença de seu Senhor, e o anjo visita Agar, ali no deserto, volta, aleluia, volta para Sarai, que não é o momento ainda. Então quando eu olho para essa passagem de Gênesis, em que Jacó está lutando com o Senhor, e quando eu olho para Gênesis 18 e Gênesis capítulo de número 16, eu concluo que é naquele momento, tanto em Gênesis 18, 16 e na passagem de Gênesis 32 que Jacó lutou, era o próprio Senhor Jesus ali provando Jacó. Era a noite toda lutando, quando ele percebeu que não era um homem qualquer, que não era um anjo,
Ele diz: me abençoa. Ele diz: me abençoa. Eu não vou te largar. E ele disse: me larga. O Senhor falou para Jacó: me larga, porque já está amanhecendo o dia. Ele disse: eu não vou te largar. Qual é o teu nome? O anjo perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Ele disse: não, não é Jacó. O teu nome agora é Israel, porque tu lutou contra os homens, lutou com Deus e prevaleceu em ambos. Preste bem atenção. O que confirma que era o próprio Senhor ali, Jesus, lutando com Jacó, é porque naquele momento o próprio Senhor disse: o teu nome agora é Israel, porque tu lutou contra os homens, lutou contra Deus e prevaleceu em ambos. Agora, quando eu olho, quando Jacó atravessa o vale de Jaboque, Jaboque, preste bem atenção, é um pequeno trecho de rio raso, que ele era um afluente do rio Jordão. E quando eu vejo Jacó atravessando um afluente do rio Jordão, lutando com o anjo a madrugada inteira, para alcançar a sua bênção, porque ele estava desesperado, e o seu irmão vindo com 400 homens ali para lhe matar, aleluia, 400 homens ali para matar ele e a sua família. Eu vejo Jacó atravessando ali um trecho do rio Jordão, Deus entrando com a purificação daquilo que era enganador. Ele era um homem enganador, e ele passou ali pelo rio para ser purificado. Só que não bastava, aleluia, não bastava ele molhar os seus pés no Jordão, não, no sentido de purificação. Ele tinha que passar pelo caminho estreito e lutar contra o Senhor. Ele tinha que sentir a presença de Deus ali forte, e o Senhor o abençoando, aleluia. Ele tinha que entender o verdadeiro propósito de Deus, aleluia. Se não fosse esse propósito de Deus, meus irmãos, você e eu não estaríamos aqui, aleluia. Mas porque Jacó, ele lutou contra o homem, lutou contra os homens, lutou contra Deus e prevaleceu, hoje nós estamos aqui, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia. Mas não foi suficiente, depois de lutar a noite toda, para ele saber que aquele homem não era um homem comum, a junta da sua coxa foi deslocada, para ele saber que ele não estava lutando com um homem comum, ele estava lutando contra o próprio Deus, aleluia, contra o próprio Senhor, e que naquele momento a bênção viria sobre ele, a bênção viria, aleluia, sobre ele. E qual é o grande propósito de Deus para o coração voltado para ele, aleluia? Qual é o grande propósito de Deus? Preste bem atenção. Nós vimos ali engano, nós vimos ali covardia, nós vimos ali mentira, nós vimos ali falta de discernimento espiritual, mas nós vimos ali, aleluia, um propósito de Deus. Deus, aleluia, ele não tem nenhum dos seus planos frustrados, ainda que para a ótica humana seja impossível, ainda que para a ótica humana o teu ministério vai ficar pela metade, ainda que pela ótica humana um exército de demônios se levanta contra a tua vida para te destruir, é bênção de Deus sobre a tua vida, foi Deus que derramou a promessa. Espera, meu irmão, confia no Senhor, aleluia. Pode até vir esse exército contra a tua vida, pode até se levantar, pode até tocar na tua vida, aleluia, mas como Jó foi fiel a Deus, aleluia, e não negou o Senhor, Deus, ele nos convida diariamente a permanecer firme, não vender a nossa primogenitura por um prato de lentilha, não nos entregar mentira, não nos entregar o engano, não entregar aquilo que Deus nos entregou de santo, aleluia, por qualquer coisa. Não. Deus, ele tem uma promessa e ele vai cumprir essa promessa. Deus, ele tem uma promessa e ele vai cumprir. E depois que Jacó luta a noite toda, ele foi ter um encontro com seu irmão. E ali nós vemos o desenrolar de uma história que, se a gente for observar, tinha tudo para acabar em um grande derramamento de sangue. Porque naquela época era assim que se resolvia, com derramamento de sangue.
Como é que está o nosso discernimento espiritual? Como é que nós estamos com sabedoria? Se eu for olhar falar acerca de sabedoria, Provérbios vai dizer: a mulher casa edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos, destrói com as suas próprias mãos. Mas para os homens não é diferente não. Nós vimos ali a quase ruína de uma família por causa de discernimento espiritual do patriarca. Nós vimos a quase ruína de uma família, se não fosse a promessa de Deus de transformar aquilo que era maldição em bênção, se não fosse Deus prevalecendo com a sua vontade, uma história que tinha tudo para acabar com derramamento de sangue, acabar em bênção, aleluia, nós olharíamos para o Senhor hoje, enxergaríamos a história que foi contada e que a Bíblia me conta, e diria, aleluia, eu devo esperar no Senhor o tempo certo para Ele me exaltar. Eu devo esperar no tempo do Senhor. E foi falado aqui, a diaconisa Kézia falou acerca do tempo do Senhor. Eu devo esperar o tempo do Senhor, só que o tempo do Senhor não é eu esperado com braços cruzados, esperando tudo cair do céu, muito pelo contrário, aleluia. Quando eu espero no Senhor, eu espero de maneira ativa, trabalhando, fazendo a vontade de Deus, com discernimento espiritual, com sabedoria, com honestidade, e não profanando aquilo que era santo, não profanando o que é santo, muito pelo contrário, eu olhando firme para os olhos do Senhor, fitando os olhos em Cristo e prosseguindo com o ministério a qual Ele colocou sobre a minha vida. Se eu for olhar para o mundo lá fora, tudo conspira para que eu venha ficar no meio do caminho. Olhe para Jacó, tudo conspirou para que ele entregasse tudo, fosse embora para Padã Arã, entregasse ali a vida dele e acabou a história. Mas lembre-se que sobre nós repousa uma promessa. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Mas preste bem atenção. Se num caminho torto que eu me coloco, eu posso cair na história de Esaú, eu ficar pelo meio do caminho, perder a minha primogenitura, perder a minha liderança, o direito meu, que é meu por bênção, das bênçãos serem derramadas sobre a minha vida, por causa de falta de discernimento espiritual. Eu posso cair no erro de Isaac, eu posso cair no erro de Rebeca, se eu não olhar para as coisas de Deus e ter trato com as coisas que são santas. Eu corro o risco de ficar pelo meio do caminho. E a Bíblia está recheada destes que trocaram a bênção por maldição. A Bíblia está recheada de pessoas que, em vez de procurar o caminho estreito, procuraram o caminho largo, e acabaram com a sua vida ministerial, acabaram com a sua vida familiar, acabaram com tudo, com aquilo que Deus colocou perante eles. Você quer que eu fale para você? Sansão é um exemplo. Nazireu, escolhido, separado desde o ventre da sua mãe, trocou o seu nazireado por mulheres, esqueceu tudo aquilo que Deus havia ordenado para ele, acabou. Eu posso olhar para Ananias e Safira também no Novo Testamento, que tinham prometido algo para Deus e profanaram aquilo que era santo. Morreram os dois, tanto Ananias quanto Safira. A responsabilidade não é do irmão não, a responsabilidade não é da irmã, a responsabilidade é de cada um de nós. Eu sou responsável por aquilo que Deus coloca sobre a minha vida. Eu sou responsável de fazer o que é certo perante o Senhor. Não adianta eu olhar para o irmão fazendo algo de errado e culpar o erro dele em detrimento do meu e vice-versa. Não, eu sou responsável. Se não fosse a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor, esse mundo já teria nos acabado, nos derrubado, nos consumido. Mas pela misericórdia do Senhor nós estamos hoje em pé.
E nós negligenciamos isso como fosse qualquer coisa. Não é. Não é. Deus é santo e Ele não negocia a sua santidade com ninguém. Deus é santo e Ele não negocia a sua santidade com ninguém. A palavra do Senhor diz: sede santo como o vosso Senhor é santo. Aleluia. Sede santo como o vosso Deus é santo. E muitos têm agido segundo as suas próprias concupiscências, achando que está fazendo um favor a Deus, está cavando a sua própria cova para ir para o inferno. Ainda há tempo para muitos. Ainda há tempo para muitos se voltarem para Deus. Porque a promessa está aí. O tempo da graça está aí. Deus, Ele permanece conosco. O Espírito Santo está conosco. Mas nós temos que saber discernir entre o que é santo e o que é profano. Temos que saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Temos que saber discernir e honrar a Deus em tudo. Não fazer como Jacó, que se não fosse a misericórdia de Deus, ele já estaria morto. Se não fosse a promessa de Deus, porque Deus escolheu ele antes mesmo do pecado, como diz a palavra do Senhor. Antes de ambos nascerem e pecarem contra o Senhor, Deus já tinha escolhido Jacó. E ele sabia de tudo que ia acontecer. Deus já tinha escolhido Jacó. E desprezado Esaú, porque Esaú era profano. Mas para nós ainda há tempo. A presciência de Deus, a soberania do Senhor evidencia isso hoje. Deus ainda está dando a oportunidade a cada um de nós, de fazer certo, caminhar de maneira correta, fazer o que é certo perante os olhos do Senhor. Porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Convido você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia.